Quantas vezes você já disse que está cansada, mas no fundo o que você sente é um peso que vem de dentro? Um coração sobrecarregado não pede socorro com palavras, ele se manifesta no corpo. A boa notícia é que existe um caminho de volta. E ele começa naquilo que muita gente esqueceu: a espiritualidade. Hoje nós vamos entender como a paz da alma pode proteger o coração de uma mãe de verdade. E temos uma convidada infinitamente especial, que é minha amiga de coração há quase 15 anos, Flávia Teodoro. Ela é escritora, mentora de mães, tem impactado milhões de famílias através das redes sociais. Ela foi mesmo escolhida por Deus, porque ela alcança por mês 6 milhões de mães. Autora de 4 livros que nós vamos apresentar aqui, voltados para a maternidade. Ela compartilha de forma profunda a sua jornada de amadurecimento espiritual. Eu acompanhei isso, Flávia, e me toca muito isso, sua vida, sua experiência com Deus. E foi um amadurecimento espiritual e emocional, como mãe e como mulher. Vou complementar. Seu trabalho tem ajudado mulheres a se posicionarem dentro do lar, restaurarem os relacionamentos com os filhos, com os cônjuges e desenvolverem uma vida de oração mais consistente. Hoje nós vamos falar então sobre um tema muito importante, extremamente importante. Como a espiritualidade pode trazer paz para o coração e influenciar diretamente a nossa saúde emocional e física. 3 mães de 3 na mesa. Eu estou com a minha amiga doutora Aline Rosa também, para participar desse podcast. Cardiologista, amiga de coração também, né, amiga? Estamos nessa jornada para trazer voz ao coração da mulher. Que bom, gente. Eu estou lisonjeada de participar. Eu fico muito feliz sempre que eu posso contribuir, né, para alinhar o coração das mulheres, porque eu acho que hoje são tantas vozes, né, são tantos chamados para a gente, tanta coisa que a gente se cobra, né, que eu acho que quando a gente para pensar um pouco, alinha as emoções, né, alinha o seu espírito ao espírito do Senhor, tudo vai sendo colocado no lugar, e essa pressão tão grande que a gente vive no nosso dia a dia, pressão de ser boa mãe, pressão de estar bonita, pressão de tantas coisas, né? Eu acho que a gente consegue ter uma paz realmente de espírito, assim, que durante muito tempo eu não experimentei isso, então eu posso falar muito desse antes e depois, né? O que é uma vida com uma espiritualidade saudável e como é que é uma vida sem isso. Então, que eu possa contribuir aí com esse momento e com tantas mulheres. Seja muito bem-vinda, Flávia. Queria te agradecer, né? Somos muito gratos por você ter aceitado o nosso convite e poder contar com a sua experiência e com a sua oração, com toda essa formação que você tem, com esse trabalho que você tem feito, que é maravilhoso. E você falou uma coisa muito importante aí, que a mulher dá voz, escuta muitas vozes, né? E quando a gente pensou, a gente teve esse propósito de começar este podcast, é exatamente isso, dar voz ao coração da mulher. Porque o que a gente vê e o que a gente se pega fazendo também, na grande maioria dos dias, é dar voz a tudo externamente, cuidar de todo mundo, né, escutar o que os outros estão falando da nossa vida, e a gente esquece o principal, que é dar voz ao nosso coração. Né? E principalmente aqui como um fator de proteção cardiovascular, hoje a gente vai falar de dar voz ao maior soberano, que é o nosso Deus, né? A voz que a gente muitas vezes deixa de ouvir. Exatamente. Né? Obrigada, viu? E essa voz, ela faz toda a diferença na nossa caminhada, né? Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga minha, e ela falou assim: Flávia, você não tem impressão? Eu falei, gente, é tão interessante que eu vinha no podcast, eu falei, gente, eu vou trazer essa frase para o podcast. Ela falou assim: Flávia, você não tem impressão que você tem um monte de tarefa para cumprir e parece que você nunca consegue cumprir tudo?
E eu falei, amiga, graças a Deus eu saí disso, porque não é sobre não trabalhar, mas é sobre você entender que você não é perfeita, que tudo tem um tempo, que você pode sim descansar, não dar conta de tudo, não ceder a pressões, não ceder a pressões estéticas, não ceder a tantas vozes que a gente ouve, né? Assim, como eu comecei falando, nos chamando, né? Nos chamando para muitas coisas. Então, eu acho que ouvir a voz daquele que nos criou, essa é a principal e é o que vai dar o direcionamento na hora certa, porque é o que a Bíblia fala, né? Tem tempo para todas as coisas. E nós que somos mães, né? Mães de 3, e que a gente tem esse papel tão importante de formar o caráter de um ser humano, é um tempo que não volta mais, né? Então, eu gosto muito de focar nisso, assim. Não é que você não possa. Deus não tem coisas para te limitar. Ele tem coisas para te direcionar, né? E eu vivi esse direcionamento de me acalmar mais, de voltar mais o meu olhar para o meu lar, de estar mais presente na minha casa. Mas eu vejo também que foi todo um processo de desconstrução de quem eu era, né? Para eu entender o meu valor, porque eu acho que as mulheres, elas ficam muito focadas nesse fazer, ter muitos títulos, ter muito reconhecimento, sucesso, né? Essa busca pelo sucesso, de certa forma, para dizer que o valor dela é grande, né? Só que na Bíblia a gente aprende que o valor, ele está muito mais relacionado ao ser do que ao ter, do que ao fazer, né? Então, eu acho que nessa caminhada toda foi isso que eu aprendi muito sobre o valor de quem eu era, independente do que eu fazia ou tinha, né? Então, eu acho que Deus conseguiu trazer em mim essa separação do meu valor, de entender que eu não era a minha profissão, de entender que eu não era só mãe das minhas filhas, né? Mas, antes de tudo, eu sou uma filha amada, que ele quer se relacionar, que ele quer cuidar de cada detalhe da minha vida. Então, eu falo assim que às vezes, quando você deixa, por exemplo, um mundo corporativo, como eu deixei... Tem quanto tempo isso? Desde a pandemia, né? São 6 anos. Então, eu deixei um mundo corporativo onde eu trabalhava excessivamente, e aí é bom que a gente diga também, o problema não é trabalhar, o problema é trabalhar em excesso, o problema é não ter tempo para as coisas que são realmente prioritárias, né? E aí, nesse tempo, eu consegui perceber, assim, muitas coisas em mim, que eu não conseguia olhar para dentro do meu lar, porque o meu lar de origem tinha me ferido muito. Então, para mim era mais cômodo estar trabalhando. Menina, né? Isso, essa menina... Uma mulher transformada. Essa menina que precisou ser curada, né? Então, eu fui entendendo, assim, que eu tinha uma dificuldade muito grande de estar dentro de casa, como se a mulher que estivesse dentro de casa não tivesse valor nenhum, né? Se ela não produzia, se ela não gerava renda, se ela não gerava algo social, ela não tinha valor, né? Eu sou filha de uma mãe dona de casa. E para mim, eu tinha, na verdade, uma aversão a esse papel. Eu falava, não é isso que eu quero ser, não quero fazer comida, não quero ter essa vivência de mãe no dia a dia. Eu quero que as minhas filhas me admirem pelo que eu faço, né? Por ser uma mulher de sucesso. Mas, na verdade, isso vai ficando muito pequeno quando você vê os problemas chegando, né? Os problemas advindos dessa sua limitação de enxergar as coisas, né? Por isso que eu falo assim, que a nossa lente, às vezes, ela fica embaçada pelas nossas dores da infância, né? E Deus, ele vem resgatando isso. Daí foi todo o meu processo de transformação, de deixar o mundo corporativo, de ir realmente para dentro da minha casa, de olhar para aquilo que as minhas filhas estavam precisando, de encontrar, sim, um lar que estava fracassando, né? Eu estava
praticamente com o meu casamento terminado, né? Tava muito ruim o casamento, tava muito ruim a relação com as minhas filhas. E aí, Deus fez todo esse resgate na minha vida sobre quem a Flávia era. Eu falo que é muito mais do que resgatar a família, né? Resgatar a Flávia. Então, e aí eu me adequei, né? Eu me adequei àquilo que era o meu momento, né? Sim. Eu não deixei de trabalhar, mas eu fui trabalhar dentro da minha casa, né? Você consegue contar pra gente como foi essa tomada transição de decisão? Então, vivendo tudo que você está vivendo hoje, pra trás. como que foi tomar essa decisão? É que no momento que você toma a decisão, você não tem certeza de nada, né? Você não sabe nada que vai vir, você não sabe o que Deus está preparando para você. Mas assim, eu já vinha de um cansaço muito grande, onde eu já estava perdendo o amor por aquilo que eu fazia, né? Eu já trabalhava há mais ou menos uns 17 anos com publicidade, né? Eu fazia o Manual da Mamãe, para quem é aí das antigas, né? Acho que conhece o Manual da Mamãe. Eu fazia um bazar, né? Que também era um evento corporativo bem grande. A gente reunia aí umas 20 mil mães por evento. E eu amava fazer aquilo, eu amava. Era a minha vida, né? Assim, as minhas filhas foram nascendo à medida que o manual foi crescendo. Então, era tudo misturado, né? Mas eu fui perdendo mesmo aquele brilho no olhar para aquilo que eu fazia. E eu fui começando a me cansar. Eu falava, gente, mas parece que eu tô tão cansada, parece que eu estava arrastada já, sabe? Assim, naquilo que eu fazia. E aí, quando veio a pandemia, teve um momento que teve que fechar tudo, né? Teve um momento que todo mundo teve que entrar mesmo para dentro das suas casas. E quando eu entrei, daí eu percebi a falta que eu estava fazendo lá dentro. E aí, quando foi para eu retornar a fazer as coisas, né? A gravar os vídeos que eu gravava para o YouTube, que daí já não tinha mais como gravar, né? Porque as pessoas não podiam se encontrar. Eu já não podia fazer o evento, porque o evento reunia muitas mulheres, né? Mas no momento que podia voltar, eu falei, não, mas eu não quero mais voltar, né? Foi aquele momento, assim, que eu entendi realmente que aquilo não era mais parte da minha vida, que aquilo estava ficando no passado, né? E não foi um processo fácil. Você considera que foi um processo espiritual preparado? Foi totalmente espiritual. Foi totalmente espiritual. A decisão foi de Deus para a sua vida? Foi. Por quê? Porque nessa época aconteceram muitas coisas, né? Já vinha assim o meu amor esfriando em relação àquilo que eu fazia, ao meu trabalho, que era tudo na minha vida. A necessidade da minha filha estava entrando na adolescência. Então, ela estava ali entrando nos seus 11, 12 anos e ela teve uma opressão maligna. Eu falo que foi uma opressão mesmo, porque ela começou a ter uma mudança de comportamento que não era normal para a adolescência. Ela começou a ter uma rejeição em relação a mim, em relação ao pai, em relação às irmãs. Então, assim, o clima da casa foi mudando, porque quando você tem 3 crianças, né? Tudo é muito alegre, tudo é divertido, né? Por mais que você tenha ali as dificuldades do dia a dia, que é corrigir o filho, que é fazer ele estudar, né? Fazer ele cumprir tudo que ele precisa cumprir. A adolescência, eu acho que ela é uma fase que ela já vem refletindo mais o emocional que você trabalhou na infância, né? E como eu estava muito ausente emocionalmente, eu falo que eu estava ausente emocionalmente, por quê? Porque eu estava ausente de mim mesma. Eu não entendia quais eram as minhas prioridades, eu não entendia o que eu, Flávia, precisava, então eu vivia aquela vida automática. Bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fechar tantos contratos, eu tenho que manter minha empresa funcionando e tenho que ganhar dinheiro e muito dinheiro para manter toda a operação, tudo aquilo que eu, né, a qualidade de vida. Então, quando eu saí desse automático, foi que eu consegui enxergar tudo isso,
né? Mas foi através de algo muito difícil, que foi essa fase da minha filha. E as pessoas diziam para mim, não, isso é normal, isso é adolescência. Mas eu não me contentava com aquilo. Eu pensava, gente, mas não é, né? Não são todos os adolescentes que estão assim, né? Deus está querendo dizer algo para mim. E um dia, meu marido, uma noite, né? Meu marido teve um sonho de que o inimigo falava para ele que ia levar a nossa filha. E nesse momento, assim, nessa noite, eu falo que ela foi um despertar mesmo. Não foi só um despertar do meu marido me chamar ali à noite, 3 horas da manhã, e falar, amor, eu tive um sonho com a Ana Gabriela de que o inimigo ia tirar a vida dela. E ali, naquele momento, é como se meu chão tivesse aberto diante dos meus pés, né? Porque eu não imaginava que aquilo poderia acontecer dentro da minha casa. Então, eu comecei a despertar. Deus literalmente me despertou nessa noite e Ele foi me despertando. O que eu estava fazendo que não estava agradando Ele. Porque nesse período todo que eu estou te falando, de muito trabalho, eu sempre fui cristã. Eu sempre frequentei uma igreja, eu sempre tive ali o meu rito cristão. Mas eu não tinha verdadeiramente uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus. O que é muito diferente, né? É muito diferente você ter Deus ali como meio que um checklist da sua agenda, né? Fiz o meu devocional, fiz o meu exercício, fiz tal coisa, como um checklist. Não é isso que Ele quer. Ele quer participar da nossa rotina, mas eu acho que o principal é você ter um relacionamento com Ele. Então, a partir desse momento onde meu dinheiro não podia fazer nada pela minha filha, onde o meu trabalho não podia fazer nada pela situação que eu estava vivendo, eu comecei a me lançar nesse relacionamento com Jesus. Eu sabia que só Ele podia fazer algo por mim. Na verdade, num primeiro momento, eu fui procurar, né, psicóloga, como a maioria das mães fazem. Né? Não, isso é um problema psicológico, então eu vou num psicólogo e tudo vai se resolver. Só que, na verdade, eu sempre falo para mães que me procuram, né, com esse tipo de problema, eu falo, olha, o processo para chegar até isso foi algo longo, não foi do dia para a noite. Então, o processo para curar isso também não é do dia para a noite. Problemas complexos, eles não são resolvidos de maneira rápida e fácil, né? Então, também foi um processo onde eu vi que a oração fez muito mais coisas dentro da minha casa do que dinheiro, do que psicólogo, do que qualquer ajuda que eu pudesse receber externamente. A oração. Então, foi a oração. Por isso que eu escrevi todos os meus livros sobre oração. Né? Em todos os meus livros, se você ver, você vai ver que todos os capítulos têm orações, porque eu entendi que a oração, ela quebra barreiras que você não consegue quebrar, que o psicólogo não consegue quebrar. Por que eu falo disso? Porque assim, o psicólogo, a ajuda psicológica, psiquiátrica, ela vai, às vezes, trazer uma organização do caos, né? Da sua mente, né? Daquilo que está em caos. Mas a cura, ela só vem através da presença de Deus. Ela só vem, né? A Bíblia fala muito claro isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Só Ele cura os de espírito quebrantado, né? Então eu fui experimentando esse poder da oração. Hoje, a ciência, ela anda de mãos dadas, né, com a espiritualidade. Isso. E a gente tem já vários estudos que provam, sim, que a oração tem poder de cura, de transformação. Sim, né? Então, a fé, né? Você afirmando que foi a oração, né, a espiritualidade através da oração que te ajudou a maternar, compartilha com a gente aí essas experiências. Você consegue contar alguma experiência suas ou de alguma mãe que você acompanha? Quais são as dores que essas mães
Mas tem. Eu acho que a dor da mãe e do adolescente sempre é a culpa, né? Exato. Assim, chega a adolescência, alguns problemas começam a ser expostos, né? E isso dói muito. E eu falo que a maternidade é esse encontro com a nossa sombra, né? Com as nossas coisas feias que precisam ser tratadas, né? Então, tanto é que a Bíblia fala que a maternidade, ela traz santificação para a mulher, né? A mulher será santificada através da maternidade, porque é um processo muito profundo da maternidade, porque você enxerga seus defeitos na sua filha, né? Você fala, nossa, peraí, isso daqui ela tá herdando de mim, né? Então eu preciso melhorar nisso, eu preciso avaliar melhor as palavras que eu vou ter, tudo isso, né? Mas voltando à sua pergunta aí sobre a oração, né? Eu tive experiências tremendas a respeito da oração, até hoje tenho, né? Porque não acabou o processo, né? Eu tenho 3 filhas, cada uma com um desafio diferente, cada uma eu preciso orar por uma área, porque a gente vai olhando, né, e vai falando, nossa, isso daqui não está alinhado, então deixa eu orar, deixa eu me lançar para isso daqui, né? Mas eu tenho uma experiência, assim, muito linda, que eu amo contar, que foi uma experiência de jejum de 40 dias que eu fiz pela vida da minha filha mais velha, que é o que está nesse livro aqui, que é o Gerando no Secreto. Deixa eu mostrar aqui para as meninas. O Gerando no Secreto é aqui, Filhos Resgatados pelo Poder da Oração. É um jejum devocional de 40 dias. E eu fiz esse jejum. Eu nunca tinha jejuado, então eu era aquela cristã também que não jejuava. Eu só orava de vez em quando em situações de emergência, né? Eu tinha Deus como a minha emergência, né? E aí, entendendo que essa questão da minha filha tinha o emocional, mas tinha muito o espiritual também, eu comecei um jejum por ela. E nesses 40 dias de jejum, Deus foi trabalhando muito comigo, muito a minha maternidade, as minhas palavras, o meu jeito de ser dentro da minha casa, o ambiente hostil que às vezes eu não percebia, porque eu vim de um ambiente muito hostil, onde meu pai era muito autoritário, onde havia muita humilhação. Então, assim, era um ambiente difícil e que estava sendo reproduzido dentro da minha casa. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso através da oração, eu fui vendo que nesse jejum eu fui a mais transformada. Mas ao final desses 40 dias de jejum, parecia que não tinha resposta nenhuma. E eu falava, Senhor, no último dia, eu lembro que eu acordei, orei e falei, Senhor, eu quero uma resposta sua. Eu quero que o Senhor fale comigo. E eu tinha feito algumas perguntas para Jesus, eu tinha escrito, eu falo assim, eu tenho tantas experiências, eu tenho tantos cadernos de 10 matérias, assim, dessa grossura de conversas com Deus, por isso que nasceram tantos livros, né? São das minhas conversas com Deus. E aí eu escrevia, e nesse jejum especificamente eu fui fazendo, dia após dia, tudo aquilo que o Senhor falava comigo, e fiz perguntas. Eu falei, Senhor, essa nova fase da minha vida, esses projetos que eu tenho de escrever livros, de ajudar mulheres, isso está no seu coração ou isso está só no meu coração? Porque eu não quero fazer coisas que apenas que estão no meu coração, apenas por um ativismo, porque eu sou muito acostumada a produzir, né? Não quero simplesmente que seja uma produção de conteúdo, né? E eu fiz essa pergunta para Deus, eu fiz uma pergunta sobre a minha filha, eu fiz muitos questionamentos. E aí, quando foi à tarde, eu recebi uma ligação de um pastor que eu nunca não conhecia, ele era esposo de uma amiga minha, e ela falou, olha, meu marido estava aqui, e falou, olha, eu preciso gravar um áudio para sua amiga. Deus está mandando eu gravar um áudio para ela. E ele começa tocando um violão e falando em línguas e falando muitas coisas lindas. E ele começava assim, minha filha,
tudo aquilo que está no seu coração está no meu coração. Então, ali eu entendi o propósito de tudo. Eu entendi o propósito da minha filha ter passado por isso. Eu entendi o propósito de eu ter passado por tantas dores. E quando ele me deu essa resposta, eu entendi que era aquilo mesmo que ele queria. E imediatamente eu recebi também uma outra ligação de uma vaga para um acampamento que teria, que eu queria muito que a minha filha fosse, porque eu sabia que ela teria um encontro com Deus. E eu já tinha olhado vaga nesse acampamento e eu não tinha conseguido. E naquele dia, a pessoa responsável pelo acampamento já sabia que eu queria a vaga, e o nome da menina que desistiu era exatamente o nome da minha filha. Não acredito. E aí ele falou: Flávia, eu lembrei de você, porque a menina que desistiu era Ana Gabriela. Eu falava: Senhor... Não é um nome comum. Não é um nome tão comum, né? E aí a gente conseguiu essa vaga, e imediatamente eu já arrumei as malas dela para ela ir para esse acampamento. Então, assim, esse jejum, ele me aproximou muito de Jesus, ele me aproximou muito do propósito que ele queria para a minha vida, porque eu me questionava muito. Eu falava: Senhor, eu não sou uma mãe desequilibrada, eu não sou uma mãe ruim, eu não sou uma mãe que vive gritando com os filhos. Por que isso está acontecendo comigo, na minha casa, né? Então eu questionava muito. E quando a gente entra nesse lugar de culpa, ele é um lugar que normalmente ele nos afunda, né? Ele é um lugar onde o inimigo, ele quer que você fique lá, afundada na sua dor e na sua culpa. E quando eu entendi que tudo isso era por um propósito maior, que Deus estava pedindo a minha dor emprestada para fazer algo muito maior na vida de tantos adolescentes, porque através desse trabalho que eu faço na internet, eu falo que eu não salvo mães, eu salvo não, né, gente? Vamos dizer assim, o meu trabalho é usado para salvar mães, para que essas mães se conectem novamente com os seus filhos. E através disso, que elas consigam resgatar uma geração inteira. Porque hoje o que a gente vê é uma geração muito adoecida, né? A gente olhar a saúde mental aí da nossa adolescência para a adolescência dos nossos filhos, né? Vocês que são médicas, que devem receber tantas coisas no consultório, às vezes adolescentes com crise de ansiedade, com coração disparado, né? Ou mães vivendo essa ansiedade, né? Sem saber o que fazer pelos filhos. Então eu vejo muito assim, esse adoecimento dessa geração, por N motivos, né? Multifatorial, né? São tantas coisas, são tantas vertentes, né? Rede social muito cedo, né? Uma exposição muito precoce a muitos conteúdos pesados, né? Que ali na rede social, por mais que a gente coloque filtros, por mais que a gente tenha um controle, às vezes dentro da escola, né? Essa criança vai ter acesso a alguns conteúdos que não estavam, né? Prontos a ter aquele acesso. Então, eu vejo que é uma geração de adolescentes muito adoecida emocionalmente, espiritualmente. Acho até que a gente cuidou muito mais das emoções, a gente se preocupou muito em não causar traumas nos nossos filhos, a gente se preocupou muito em querer ser perfeita demais, mas às vezes a gente esqueceu muito esse lado espiritual. E aí, eles se resumem muito às emoções deles. Sim. Eu vejo eles muito limitados às emoções, né? Eu estou ansiosa, né? Eu estou com crise de ansiedade. Como se aquilo ali fosse parte da identidade dele, né? Então, eu vejo muito isso, de mães quererem resgatar os seus filhos, quererem fazer essa transformação dentro do lar, não saberem muito por onde começar. Então eu sempre falo assim, comece por Jesus, comece conhecendo Jesus, comece tendo um relacionamento com Ele, porque Ele vai direcionar tudo. E eu vivi muito isso, assim, o resultado das minhas orações, até naquilo que eu não orava,
mas que eu entregava para Deus, Deus direcionava, era incrível. Então você pensa que desenvolver a espiritualidade, fé, oração, jejum, relacionamento com Deus, é o caminho para maternar com saúde física e emocional? Esse é o caminho, não tem outro caminho, né? Porque, gente, tem coisas que os nossos filhos vão viver que a gente não está preparado emocionalmente, mas a gente tem que estar preparado espiritualmente para enfrentar tantas coisas e para fazer esses adolescentes, essas crianças, entenderem o mundo que elas também vão precisar enfrentar. E é né? interessante que a ciência agora descobriu isso, né? Porque antes, há um tempo atrás, a ciência ainda não tinha essa evidência de que a oração, gratidão, perdão, fé, propósito de vida são ferramentas que ajudam as pessoas a ter mais qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde. Porque aqui a gente está na cardiologia, nós somos cardiologistas da mulher, a gente vê essas mulheres com ansiedade, depressão, conforme você citou. O Brasil, ele lidera aí o ranking de ansiedade e doenças psiquiátricas, infelizmente, e acaba atingindo a nossa prole, nossa família, né? Sim, uma mãe doente, um filho, sim, né, acaba sendo atingido por isso também. Então, infelizmente, a ansiedade e a depressão têm sido problemas frequentes dos nossos consultórios, inclusive como cardiologistas, os pacientes chegam com sintomas que elas acham que são cardiológicos, né, palpitação, dor no peito, falta de ar, e ali na anamnese a gente percebe nas entrelinhas que pode ser uma ansiedade. Descartando as doenças cardiológicas, sim, a gente vai vendo que pode ser um diagnóstico de ansiedade. E como médicas, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de falar com essa mãe, olha, você precisa, como é que é seu relacionamento com Deus? Como é que é a sua fé? Qual religião que você participa? E a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia montou, Flávio, um departamento que é direcionado aos estudos da espiritualidade e da religiosidade na saúde cardiovascular. E existe já uma diretriz trazendo para os cardiologistas esse incentivo para a gente, na anamnese, falar sobre espiritualidade com os nossos pacientes. Por isso que é tão importante a sua presença aqui hoje, porque você tem essa experiência viva, né, de estar com a espiritualidade em primeiro lugar, com o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Na nossa universidade, aqui a Federal de Goiás, uma colega nossa cardiologista desenvolveu um estudo, né, e acompanhou, acho que 1.000 pacientes, né, Aline? Durante um tempo, como que gratidão, fé, propósito de vida e perdão poderiam impactar na redução da pressão arterial. Olha. Né, que a gente sabe que é uma doença grave, que leva a infarto e AVC, e que ainda hoje é alta prevalência e difícil tratamento. As pessoas têm dificuldade na adesão dos medicamentos. Então, desenvolver gratidão, propósito de vida, perdão, ajuda a controlar a pressão. Aí eu quero voltar para você. Então, como que essas mães chegam para você ansiosas, deprimidas, desesperadas, sem fé, com os filhos, às vezes, no caminho das drogas? Quantas vezes eu conversei com você, lá em casa, você me compartilhando sobre crianças com ideação suicida, essas mães te procuram, né? Conta pra gente, assim, um caso, não sei se você consegue se lembrar de uma mãe que, orientada por você na questão de oração, jejum, relacionamento com Deus, teve essa vida transformada, essa criança, esse adolescente, como foi a Ana Gabriela, essa transformação dela? Olha, são tantos casos, assim, e é algo que abala tanto as mães, né? Mas eu tenho, assim, N mães que chegam muito adoecidas e eu digo o seguinte, para você recuperar o seu filho, a primeira coisa que você vai ter que olhar é para você, né? Então, eu pego mães realmente muito depressivas que elas não conseguem separar, né, aquela dor ali, elas colocam aquela dor como se fosse um lugar onde elas não têm como sair enquanto não vê o filho bem.
É lógico que a gente fica abatido em ver um filho mal, mas eu digo que o primeiro ponto de recuperação é você olhar para você, é você se conectar com Deus e ter o direcionamento dele para todas as coisas, né? E para essa saúde espiritual refletir em tudo, nas áreas da sua vida, né? Sabia que na cardiologia da mulher, uma das causas de aumento do número de infarto em mulheres é isso que você acabou de falar. A mãe, ela cuida de todos, de tudo da casa e esquece de olhar para ela. Então, muitas vezes ela tem uma dor no peito, ela fala, é ansiedade. É porque eu estou com multitarefas, estou cansada, trabalhando muito, e ela não busca o atendimento médico. Sim. Demora para chegar no hospital. Isso piora o prognóstico que a gente fala, que é aumento do número de mortes de mulheres por infarto do miocárdio. Então, olhar para si. Exatamente. Né? Se priorizar. Mesmo na situação, igual você está falando, que a gente quer o filho bem. A gente precisa se curar, né? Precisa estar bem, né? Tá. E esse estar bem, ele foca em tantas coisas, né? Nessa saúde do corpo, que eu vejo que você fala muito, né? Que é essa, assim, que é muito importante. Daí eu tô há anos atrás de você, assim, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu acho que a gente tem muito isso, de às vezes olhar para algumas áreas, não olhar para outras, né? Mas eu tenho um caso de uma mãe que chegou para mim, assim, muito depressiva realmente. O filho, na verdade, tinha sido diagnosticado com um transtorno bipolar, transtorno... Peraí, eu esqueci, gente, o nome da doença. Aquela, borderline. Borderline. E uma situação realmente bem complicada, grave, né? Bem complicada. E aí, diante de diagnósticos assim, onde a medicina fala que não existe cura, né? E realmente é um processo assim de aceitação também. Então, a gente tem mães que têm filhos que estão com um quadro depressivo, mas tem mães também que estão enfrentando problemas de saúde mental gravíssimos, né? Que estão lutando pela vida do filho, literalmente, porque esse filho está tentando se autolesionar, né? Tá tentando suicídio. Então, é lógico que uma mãe dessa, ela vive num estado de alerta. Imagina sem uma espiritualidade saudável, porque se a gente olhar para uma espiritualidade adoecida também, tudo vai ser demônio, né? Tudo vai ser algo espiritual. E, na verdade, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito mais ampla, né? Eu falo, olha, seu filho é corpo, mente e espírito. Então, precisa cuidar do corpo. Já fez, eu falo, amiga, eu não sou médica, né? Mas eu falo assim, já fez os exames necessários, né? Você já fez um check-up no seu filho? Você já viu como é que estão as vitaminas? Como é que estão os hormônios, né? Exatamente. Você já viu como é que está a parte física? Porque daí você tem que descartar, né? A parte física. E aí, vamos lá, para o emocional, né? Um acompanhamento psicológico, porque eu vejo que também tem muitas mães que querem dar conta de tudo, né? Nessa cura do filho, né? E ninguém dá conta de tudo, né? Nós não temos, assim, eu não tenho a formação, eu estudo muito sobre emoções, estou terminando um curso de psicanálise, amo estudar sobre isso, mas eu não sei tudo sobre emoções, eu estou lidando com as minhas próprias emoções, então é importante um acompanhamento profissional. Agora, eu falo que o que destrava tudo é o espiritual, é a oração. Então, é o que me dá tranquilidade. Eu falo, Senhor, eu não estou sabendo resolver esse problema aqui, mas o Senhor sabe a direção, o Senhor sabe onde eu devo encaminhar, o que eu devo fazer. Então, vai clareando aquilo que eu preciso enxergar. Então, é assim, esse trabalho de dependência, né? E é tão interessante porque a Bíblia fala muito sobre guardar o coração, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, gente, isso que vocês estão fazendo é tão precioso, é tão lindo, né? Porque vocês guardam o coração, não só a saúde física daquele coração, né? E eu acho que aí, vocês nessa área médica podem muito
trazer isso para o paciente, né? Essa questão de uma fé saudável. E é lindo porque guardar o coração nos dias de hoje, guardar o coração de tantas coisas que tentam tirar a nossa paz, que tentam nos sobrecarregar, é muito difícil realmente, né? Ontem eu estava arrumando para vir aqui no podcast, né? Fui lá fazer uma escova e olhei assim, falei, gente, eu tô cheia de cabelo branco. Gente, peraí, eu tinha que fazer uma maquiagem para ir. Mas eu falei, Flávia, não dá para entrar nessa corrida da beleza, nessa corrida de querer aparentar muito poder, muito... Sabe, eu acho que essa caminhada minha de empresária, ela me cansou muito essa questão do poder em cima de mim mesma. E eu acho que hoje, por mais que muitas mulheres queiram ajudar outras mulheres, quando elas trazem essa questão do poder para dentro da mulher, ela está sobrecarregando a mulher. Eu vejo muito assim. Porque eu fui muito essa mulher guerreira de dar conta de tudo. E Deus não tem esse lugar para nós de guerreiras. Deus tem um lugar de filha. Esse é o lugar que a gente não pode se esquecer. De ser cuidada. Que é o lugar de filha, de ser cuidada, de ser amparada, de ter um pai. Porque eu vejo assim muitos discursos muito bonitos a respeito do poder da mulher, mas também muito perigosos, porque a mulher ela já tem essa coisa de querer resolver tudo. Sim, esse maternar de querer resolver a vida do marido, de querer resolver tudo, né? E aí, se a gente entra nesse lugar de guerreira, de poderosa, de eu dou conta, você adoece. Exato. E eu estive nesse lugar de adoecimento porque achei que eu dava conta de muitas coisas. E quando você tem essa espiritualidade, você começa a entregar. Você começa a falar, Senhor, eu não tenho o poder de resolver isso daqui. Flávia, desculpa te incomodar, mas eu quero uma pergunta para você, que é o seguinte: o que é espiritualidade para você? Espiritualidade é relacionamento com Deus. É muito mais do que ritos religiosos. Isso. É muito mais do que você ir à igreja X ou Y. É muito mais do que você ter ali... Como é que eu posso dizer? Rotinas. Rotinas, né? Uhum. É relacionamento mesmo, é relacionamento mesmo. E eu não estou dizendo de um relacionamento que você tem que passar o dia inteiro presa dentro do seu quarto falando com Deus. Eu estou falando de um relacionamento que é priorizado. Então, para mim, espiritualidade é priorizar um relacionamento com Deus. Então, por exemplo, antes de vir para cá, eu tive o meu momento com Deus. Quer dizer que eu vou deixar de orar para o resto do meu dia? Não, tudo que eu estou fazendo para o Senhor, que foi algo que eu aprendi também, que eu acho muito lindo isso, assim, não fazer para mim, ou para o meu marido, ou para as minhas filhas, esperando algo em troca. Então, toda essa mudança na minha vida veio muito disso, assim, eu estou fazendo para o Senhor. Então, no meu tempo inteiro, eu estou agindo para glorificar a Deus. Isso, para mim, é espiritualidade. E a mulher mãe? Você fala muito que a mulher mãe, ela é uma líder espiritual no lar. Algumas mulheres podem sentir isso como um peso. O que você explica sobre isso, quando você fala que a mãe é uma líder espiritual? Na verdade, o pai deveria ser o líder espiritual, né? Na verdade, o sacerdote da casa, o que a Bíblia diz é que o sacerdote da casa, ele não é só o provedor, né? Porque hoje o mundo coloca o homem como esse papel como sendo só o provedor. E na verdade não é, ele teria que ser o sacerdote espiritual da casa. Mas se essa mulher já tem uma vivência com Deus e esse homem ainda não ocupou esse lugar, esse lar precisa ter uma liderança espiritual. Então, isso não é um peso à medida que eu me relaciono com Deus como algo leve, como algo para o meu dia a dia, né? Então, assim,
eu incluo o Senhor em tudo. Por exemplo, estou levando minhas filhas para a escola, estou orando no meio do caminho, estou profetizando, estou declarando a palavra de Deus sobre elas, faço culto doméstico, né, com elas. Então, o meu marido ainda não ocupou esse lugar dessa maturidade espiritual que eu tenho. Hoje ele está bem mais avançado, mas a vivência que eu tenho, né, até por toda a minha história, que eu nasci num lar cristão, eu sei Bíblia desde que eu nasci, né? Minha mãe lia a Bíblia para a gente. Então, assim, realidades diferentes, né? Ele não teve essa realidade. Então, isso não é um peso. Eu não sinto isso como um peso, eu sinto como um privilégio. Um privilégio de poder deixar para as minhas filhas aquilo que é mais importante. Eu falo muito para as minhas meninas assim, eu falo, gente, se eu deixar para vocês aquilo que é mais importante, a herança mais importante que eu deixo para vocês é um relacionamento com Jesus. Porque esse relacionamento, ele vai estar presente em todos os seus momentos de dificuldade e de alegria. Então, assim, quando você não souber o que fazer, é Ele que vai te direcionar. Nos momentos que forem muito difíceis, é Ele que vai te dar a direção certa. Então, não adianta você lutar a vida inteira para conquistar dinheiro, porque uma hora seu dinheiro não vai poder fazer nada por você. Você vai se ver numa situação onde o dinheiro é secundário. E as questões de saúde são muito assim, né, Kessia? Você pode ter milhões na sua conta e uma questão de saúde que você não consegue resolver, que você depende de um milagre do Senhor, que você depende de fé para enfrentar aquela situação, né? Eu tenho uma mãe, né? Eu tive uma mãe que faleceu de câncer, mas, meu Deus, como ela nos ensinou no câncer dela. Deus não curou ela do câncer, mas o quanto Ele nos curou enquanto ela estava com câncer, porque ela falava para mim, quando nós descobrimos os diagnósticos muito ruins, ela falava para mim, minha filha, não tem nada que a mamãe vá passar que já não passou pelas mãos do Senhor. Então, quando você tem essa certeza de que você passa exatamente por aquilo que você tem que passar, com resiliência, com paz, né? Você só encontra isso em Deus. Então, eu falo, olha, a maior herança que eu tive da minha mãe foi a fé dela. Foi perceber que em todos os momentos difíceis da nossa vida, a fé dela nos ensinou. E hoje eu não me preocupo mais com o que as minhas filhas pensam, se eu sou uma mulher poderosa ou não. Porque por muitos anos eu estive atrás desse poder de dizer assim, nossa, minha mãe é o máximo. Não, sabe? Eu quero que elas conheçam o poder de Deus, eu quero que elas conheçam quem Ele é, porque eu sou finita, né? Eu daqui a pouco, sei lá, posso sair daqui e não existir mais, né? Mas aquilo que eu vou deixar para elas de fé, de legado mesmo, né? Olha, minhas filhas, em todos os momentos, se vocês tiverem Deus, vocês vão ter tudo. No momento que vocês não souberem para onde ir, Deus sabe. Você falou uma coisa que me tocou muito, porque eu também perdi minha mãe por um câncer tem 3 anos. E minha mãe, inclusive, ela foi empresária de uma loja de roupa infantil. E ela, inclusive, postava, né? Tinha no manual da mamãe, ela sempre tinha, era Planeta Sonho. A loja dela, provavelmente você a conheceu. Sim, lembro demais. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito empreendedora, muito maravilhosa, muito batalhadora, e ela sempre me passou isso, né? Só que ao mesmo tempo que ela me deixou hoje, que eu não a tenho, né? Que é assim uma perda, a gente perde metade da gente, né? Muito metade difícil. é o pai, metade é a mãe. Então eu falo que eu perdi a minha metade, que na verdade era meu braço direito e esquerdo, e o que ela me passou, que eu passo para os meus filhos hoje, que eu falo para o meu esposo, que também perdeu o pai, que é a coisa mais importante, sem sombra de dúvidas, é a fé. Porque é a fé que vai nos sustentar. Quando tudo acabar, quando a presença acabar, quando o dinheiro acabar, é a fé que nos sustenta, é a fé que nos dá o propósito, que nos dá a força, que nos dá a coragem. Então, minha mãe, ela teve uma espiritualidade, assim, gigante.
né? Minha mãe, ela era católica, e ela tinha uma espiritualidade, mesmo não estando na igreja, ela tinha essa espiritualidade, era o natural dela. Sim. Então, ela me passou isso de uma maneira muito forte, é isso que eu pretendo e tento passar para os meus filhos. E assim, o que a gente vê no consultório, que os estudos mostram, é que mais de 90% das mães estão se sentindo sobrecarregadas. E mais de 90% dessas mães têm dificuldade de lidar com seus filhos, têm impaciência. E eu falo que é um grande propósito ser mãe de 3. Eu falo porque Deus precisava me evoluir muito, porque acho que cada filho que a gente tem é de fato uma evolução. Eu brinco, eu falo assim, se eu não tivesse filho, eu acho que eu não ia procurar ter grandes melhoras. Mas são os nossos filhos que escancaram as nossas limitações, os nossos defeitos, e você fala, eu preciso melhorar. Então, eu vejo que Deus age na maternidade. Sim. Porque a maternidade, de fato, ela mostra pra gente aonde a gente precisa melhorar. Porque os nossos filhos são os termômetros, né? Dos nossos sentimentos, das nossas batalhas. Então, eles nos levam a evoluir. Então, acho que a mulher, quando ela escuta Deus, quando ela coloca a espiritualidade, quando ela tem essa conexão com Deus, ela consegue ver um propósito maior. Ela consegue enxergar os paraquês da vida, né? E ela consegue, sim, entender que tudo aquele processo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela está vivendo, as batalhas, é um propósito, e ela consegue passar por isso com um significado muito maior. Então, assim, hoje, se eu não tivesse fé, com certeza eu seria uma Aline muito diferente. E quando a minha mãe faleceu, a minha filha mais nova, ela tinha meses de vida. Então, assim, foram 2 momentos, 2 extremos difíceis da minha vida. Foi um extremo de tristeza e um extremo de alegria. Eu tenho 2 meninos e ela foi a terceira menina, né? E ela tem um nome da minha mãe. Assim, também carrega uma parte do nome. Ela tem o nome da minha mãe e da minha avó, Maria Beatriz. Então, assim, era uma alegria muito grande ter ela, né? A gente sonhou com ela. Eu já falava com a minha mãe, já profetizava uma Maria Beatriz dentro da minha casa. E Deus enviou ela. Nesse momento, todo mundo fala assim, nossa, coitada, ela teve esse filho nesse momento. E assim, eu entendo, eu sou grata, muito grata por todo o tempo de vida que minha mãe esteve comigo e por tudo que ela me passou, pela mãe que ela foi. Então, eu sou grata pelo tempo e grata também por a Maria Beatriz ter vindo nesse momento. Porque foi ela, a Maria Beatriz de meses, que me deu conforto. Uma continuidade desse amor feminino que eu perdi. Eu perdi minha mãe e há algum tempo atrás tinha perdido a minha avó. Assim, 2 anos antes. Então foram 2 perdas femininas e Deus me resgatou com uma outra menina que ele trouxe. Então, e assim, essas doenças mentais, esses transtornos mentais que a gente vê da sobrecarga materna, né? A nossa sobrecarga, o nosso tempo congestionado com tantas coisas, tantas demandas, tudo a gente tem prazo, é para ontem, é para antes de ontem, a gente não tem esse descanso. Todas essas doenças mentais, esse estresse, com certeza o que a gente vê é impactando nas mulheres, né? E o estudo que a Cassie colocou aí como fator de proteção, né, que entra exatamente o propósito de vida, o perdão e a gratidão. A gratidão é uma das maiores ferramentas que a gente tem para enfrentar, né? Então, assim, como que eu vivo o meu luto? Eu vivo pela gratidão, né? Eu não me apego à minha perda. Eu sou grata pelo tempo que eu tive com ela e por tudo que ela me passou. Porque muitas das coisas que eu vejo fazendo, eu falo assim, nossa, como eu sou grata por isso, por esse amor e por ela ter me passado isso, né? Então, e às vezes as mães, elas não têm noção, principalmente nessa fase da adolescência, do quanto elas influenciam, né? Porque tem um momento da adolescência que você fala assim, meu Deus, parece que eu falo e não entende, né? E daí você pensa, meu Deus, não estou conseguindo influenciar a minha filha do jeito que eu preciso. Mas quando você vai amadurecendo, quando o filho vai amadurecendo, você vai vendo tantas coisas suas nele, né? Então, eu falo, é um plantio. Eu acho que a mãe, ela não pode entrar nesse lugar da salvadora. Porque esse lugar, ele é só de Jesus e ele é difícil. Senão a gente vai se colocar numa cruz muito grande, né? Mas o que é o nosso papel? Diante de tudo, nosso papel é semear.
Semear o quê? Semear Jesus na vida dos nossos filhos. Semear o caráter de Jesus. Isso vai ser suficiente para muitas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito de trazer isso para as mães. Diante de tantas coisas, diante de tantas vozes, se preocupe em semear. Semeie o amor na vida dos seus filhos, semeie disciplina, semeie relacionamento. Vai semeando, todo dia uma sementinha, todo dia um regar, né? Todo dia tentar fazer aquilo ali florescer, despertar seu filho. Então, eu acho que nossas mães, graças a Deus, fizeram isso, né? De nos despertar para esse relacionamento com Deus e ser essa figura mesmo, gente, é a figura do jardineiro, né? Deus é o jardineiro e Ele nos ensina a fazer isso. A nossa família é um jardim que a gente precisa realmente cuidar para que não entre ali ervas daninhas, para que não entre coisas que vão destruir o nosso jardim, né? Então eu olho muito para minha família assim, como um jardim que eu preciso cultivar. Não é fácil cultivar. Sim. Um dia eu estava fazendo uma live, Deus me deu uma visão muito interessante, assim. Eu me vi cultivando, mas eu estava... Como é que você cultiva? Como é que você planta uma semente? Não é ajoelhada? Você não planta uma semente de pé jogando alguma coisa. Você planta o plantio ali, aquele plantio manual, é você ajoelhada debaixo do quê? De um sol... Exato. Às vezes escaldante ou de chuva, mas, quer dizer, isso demonstra muitas coisas na nossa vida. Demonstra que você tem que estar realmente ajoelhada para Jesus, demonstra que vão ter muitas intempéries tentando destruir a sua plantação, vai ser cansativo, porque o ofício de um jardineiro não é fácil. Quando você paga um jardineiro para ir lá na sua casa, você vê, ele sai suadinho, né? Tirando ali, cortando aquela grama, arrumando as plantas. Então, assim, não é fácil. Não vamos romantizar que é fácil ser mãe, mas o quanto é maravilhoso colher os frutos disso e no tempo de Deus, né? E saber que Deus está no processo de todas as coisas, né? Eu falo assim que a mulher... ela precisa estar em paz com o que ela está cultivando. Pronto, a colheita vai chegar. A gente não sabe que horas vai ser essa colheita, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui para ver a colheita, mas a colheita vai chegar, né? Porque a Bíblia é muito clara nisso, tudo que você planta, né? Você vai ceifar, você vai segurar nas suas mãos, né? É lógico que tem N processos aí, né, que vão acontecer durante esse tempo. Mas quando você está sendo direcionada pelo Senhor, eu acho que já é o que vai te trazer paz, né? Flávia, eu tenho uma dúvida. Quando uma mãe entra em contato com você, desesperada, e como que você consegue diferenciar que o caso é espiritual, ou ali vai precisar de um psiquiatra, um psicólogo para dar uma direção para essa mãe? Eu penso que na sua posição é bem difícil, né? Quando uma mãe desesperada que está entrando em contato com você precisa de dar uma palavra para essa mãe. Às vezes eu não sei como que você faz o acompanhamento das mães, se você tem vários encontros com elas, como que é essa condução. Como é que você conduz uma mãe que te procura? Hoje, na verdade, assim, como são muitas mães, né, porque eu comecei esse trabalho, eu comecei fazendo live de oração para 15 pessoas, 15, 7, cada hora era um tanto, mas eu comecei de uma forma muito espontânea, que foi assim, não tinha o propósito de ser mentora de mulheres, não tinha o propósito de escrever livro, tinha o propósito de despertar outras mulheres para que elas não vivessem aquilo que eu estava vivendo. Para que eu pudesse acordar essas mulheres e falarem, gente... o coração das mulheres, né? E dizer assim, gente, não fica atribulada com tantas coisas, o mais importante está aí dentro da sua casa. E eu comecei a fazer minhas lives de oração muito assim, nesse propósito de fazer Jesus ser conhecido e de
dizer para as mulheres, gente, olha para a casa de vocês, olha para o filho de vocês, porque vocês podem perder os filhos de vocês como eu quase perdi, né? Como eu quase perdi. E aí eu comecei a fazer isso, mas hoje são muitas mães, né? São muitas mulheres. Eu faço aí as lives de oração toda terça e quinta, das 8h30 às 9 da manhã, trazendo sempre a palavra de Deus. Então, eu faço esse trabalho, que é um trabalho totalmente gratuito, né? Que é uma contribuição minha, realmente, para as mulheres. E hoje, o que eu faço para que eu consiga atender todo mundo é que essas pessoas entrem nos meus cursos online. Sim. Porque eu não consigo mais atender individualmente. Assim, é lógico que quando chega alguém e coloca alguma coisa no Instagram, eu falo que eu tento responder todo mundo, mas é quase impossível, né? Então, o que eu fiz? Por isso que eu escrevi os livros, por isso que eu fiz os meus cursos, porque eu falei, gente, eu preciso passar para as pessoas aquilo que eu vivi e aquilo que pode ajudar elas. E foi um direcionamento de Deus, né? Esse livro rosa, que é As Lágrimas que Deus Recolhe, ele era exatamente as orações que eu fazia pela minha filha. Como eu sempre gostei de escrever, e para não perder o eixo do que eu queria falar com Deus, eu escrevia as minhas orações. Então, eu fui escrevendo as orações e quando uma mãe desesperada me procurava, eu tirava foto do meu caderno e mandava, faz essa oração. Eu percebi que as mulheres não sabiam orar. Eu percebi que as mulheres, muitas mães, não conseguiam ter esse relacionamento com Deus. E eu também não conseguia. Por isso que eu fui me lançando assim. E à medida que eu me lançava, Deus falava, não, agora eu quero que você transforme isso num livro. Que foi muito a história desse primeiro livro. Eu escrevi as orações e Deus falou, olha, agora eu quero que você compartilhe com mais pessoas. E é tão interessante porque eu fiz muito também sem, sabe, imaginar, vou viver de vender livros, vou vender milhares de livros. Não, eu pude experimentar também um milagre de Deus, porque quando eu soltei esse livro, eu fiz simplesmente 1000 exemplares. E aí falei, não, tá ótimo, vai dar para o ano inteiro. E aí eu participei de um podcast como esse, com 2 amigas, e um podcast que não tinha muita visibilidade, elas não tinham muitos seguidores, estava começando. Assim como vocês estão começando, elas estavam começando. Mas um corte desse podcast viralizou de uma oração que eu fiz, que estava no meu livro. Quando esse corte viralizou, eu comecei a vender sem planejamento nenhum 300, 400 livros por dia. E aquilo que era 1000 exemplares não durou nem uma semana. E eu comecei... E a minha mãe viu tudo isso, né? Minha mãe... ela viu, minha mãe estava doente, mas eu sentava com ela do lado e eu falava, mãe, a senhora não acredita o que está acontecendo. Eu estou vendendo muito livro. E eu falava, eu não dou conta nem de responder todo mundo que quer o livro. Tinha gente do Japão querendo o livro. Tinha gente do mundo inteiro, de Dubai, e gente pedindo o meu livro. E eu falava, meu Deus, e tudo no meu WhatsApp, porque eu não tinha nenhum site para isso. Eu fiz muito sem pretensão mesmo. E quando eu comecei a ver tudo isso acontecer, eu falei, meu Deus do céu, isso é o propósito do Senhor. É que aquilo que me feriu e trouxe cura para a minha vida, curasse tantas vidas. Então, hoje, eu sou escritora best-seller por causa desse livro. E um livro que nasceu, assim, de uma forma muito natural, num caderno ali, onde eu escrevia, onde eu chorava, onde eu colocava para Deus as minhas limitações, onde eu falava, Senhor, eu não estou sabendo como agir nesse ponto, Senhor, eu achei que agora ia ser a cura, mas não foi, e começava algo de novo. Então, assim, todo aquele processo ali virar um livro, e esse livro chegar em tantos lares, eu vejo assim o sobrenatural mesmo. Os planos de Deus. Os planos de Deus, né? Se cumprindo. Então, quando você me pergunta, né, como é... Hoje eu não consigo mais atender essas mulheres. Mas por isso que eu tenho essas ferramentas, que são os livros. Porque daí eu consigo esparramar isso para muitas mulheres, que é o processo que eu vivi, que é o processo de me transformar numa mãe, que eu falo assim, eu comparo a mãe eterna com a mãe moderna.
Então, eu era uma mãe muito moderna, que perdia alguns valores no meio do caminho e me transformei nessa mãe eterna. O que é essa mãe eterna? É uma mãe que está preocupada com a eternidade dos filhos. Muito mais preocupada do que com os estudos, de formar um filho, de fazer esse filho ser muito bem sucedido. A minha preocupação hoje maior é na formação espiritual. Sim. É para aquilo que é eterno. Então, compartilha com a gente como que é essa rotina. Como é que você... Porque se você pensa assim, deve ter uma rotina na sua casa, né? Sim, de oração, né? Compartilhamento, relacionamento. Como que é, Flávia? Na verdade, mudou tudo, né, na minha casa. Uma pessoa que não fazia nem miojo. Um dia eu te liguei, você estava cozinhando, eu fiquei, uai, a Flávia nunca gostava de cozinhar. Falo assim, a cozinha foi muito uma cura para mim e foi muito uma cura para minha casa. Então, assim, eu não cozinhava, eu passei a servir a minha família todos os dias, eu faço almoço. Não significa que você que está aí assistindo tenha que fazer almoço todos os dias, mas a mesa, esse relacionamento na mesa é muito importante. Então, assim, vamos dizer de hábitos que uma mãe eterna pode ter. Eu acho que essa mãe eterna, ela tem que começar o dia com a oração. Porque é a primícia do meu dia, né? É o momento que eu vou me conectar com Deus. Então, eu tenho uma oração que eu falo assim, Senhor, traz os seus pensamentos para mim nesse dia. Me livra das armadilhas que já foram colocadas para mim, para as minhas filhas, para o meu marido, e me dá a direção para esse dia. Então, eu começo buscando uma direção de Deus. Eu começo me alimentando da palavra de Deus. Levo as meninas na escola, vou conversando muito com elas, vou profetizando, vou ouvindo uma música. Quando volto, eu tô ali com a mesa preparada para elas, então eu tenho muito esse momento da mesa, assim, foi um resgate muito grande na minha casa. Eu faço questão de falar nos podcasts que a mesa da minha casa era horrível. Ela expressava muito como estavam os nossos relacionamentos, era muita briga na mesa, era muito conflito, era uma menina brigando com a outra, era eu brigando com meu marido, era pressa, era rapidez para comer logo, para sair da mesa, era algo realmente espiritual, assim. Sim. E hoje não, hoje a gente tem conexão, celular proibido na mesa, né? Hoje a gente tem conexão durante o nosso almoço, daí atividades normais, né? Eu vou fazer meu trabalho, elas vão fazer as tarefas delas, né? E eu acho que é isso, assim, tudo que eu tô fazendo, eu tô me preocupando com o final. A intenção. Qual é a intenção do meu coração em fazer isso? Qual é a intenção? Então, assim, eu aprendi a ser uma mãe mais intencional. Essa mãe eterna, ela é uma mãe mais intencional. O título desse... Desculpa, Aline. O título desse podcast poderia ser Como uma mãe eterna cura seu coração e a sua família. Amém. É isso. É isso, através porque primeiro da mesa. É uma transformação. E a resposta ia ser através da mesa. Foi o que Deus falou comigo aqui agora. Também. E a questão da espiritualidade que você colocou e que a gente vê nos estudos é que a espiritualidade, além de ser um fator protetor e agora está sendo mais estudado pela ciência, a gente já tem diretriz sobre isso, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que os cardiologistas trabalhem espiritualidade no consultório, a gente vê que a espiritualidade também ajuda a melhorar os outros fatores de risco. E aí chama muita atenção a sua rotina, porque você tem um descanso, você já melhora o seu sono, você descansa em Deus, você melhora o seu estresse, e você falou a questão da mesa. E aí a gente olha como é importante, né, aí Deus te preparando para a mesa para servir a sua família. Você senta à mesa, você prepara a sua comida, então você tá ali se conectando com a sua família, que é um outro fator protetor para o coração, né? Além disso, a alimentação, você preparando o seu alimento, você está trazendo o quê? Mais comida mais saudável, né? Mais qualidade na sua comida, porque hoje a nossa rotina, né, e de muitos, a vida corrida, comendo em qualquer lugar, de qualquer jeito, sem saber, né? Com pressa, se tem muito alimento.
ultraprocessados, né, que fazem parte aí de mais de 20% das calorias dos brasileiros, são os ultraprocessados, que aumentam o risco de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, você está protegendo e está ensinando ali, também protegendo os seus filhos e vocês também sobre o quê? Ansiedade. Ó, na mesa não tem celular e todo mundo ali senta para comer. Eu conheço várias mães que os filhos têm hiperatividade, que é uma luta fazer o filho sentar na mesa para comer. Mas aí quando você para ver, cadê o pai, cadê a mãe, como é que estão as crianças, né? Como é que estão as pessoas nessa casa? Tá todo mundo correndo, as pessoas não sentam na mesa, não param para comer juntas. Então isso que você me falou, assim, tem tantas nuances para avaliar, né? Além da alimentação, a conexão, a calma, né? Redução do estresse ali, o tempo que você para, porque a gente está sendo espelho a todo momento, né? Então, são meus filhos que me ajudam a comer melhor. E é tão interessante, porque essa questão da alimentação, hoje as mulheres veem muito como uma perda de tempo cozinhar, né? Nossa, mas peraí, né? Se eu fosse contar pela minha produtividade, eu não poderia estar cozinhando, né? Porque você gasta ali 1 hora cozinhando, né? Daí, se, por exemplo, eu fosse contar pela minha produtividade, também não seria bom eu levar meus filhos na escola, porque eu gasto 1 hora no trânsito. Então, é essa a diferença da mãe moderna para a mãe eterna. Essa experiência da mesa, né? Da gente estar em família, eu ficava lembrando assim, eu falo, gente, hoje a coisa que eu mais sinto falta é da comidinha da minha mãe. E eu falava assim, gente, minhas filhas não vão ter isso, elas não vão ter assim, a minha mãe fazia aquele prato para mim. As memórias afetivas. A memória afetiva que vem através da comida. A gente que é goiano, mineiro, né, a gente gosta muito de comida, né? A comida reúne, a comida traz alegria para casa, né? Porque a comida, ela traz gente... Gente, você não vai num restaurante a quilômetros de distância para comer uma comida boa? Sim. Eu lembro de, às vezes, sair daqui de Goiânia e Hidrolândia comer uma comida típica. Então, a comida, ela tem muito esse poder, né? De reunir as pessoas. E aí, o que eu estou ensinando para as minhas filhas? Como elas têm que lidar com o lar delas futuramente, né? E hoje eu tenho isso, assim, quando elas chegam eu falo, a mamãe fez a sua comida hoje. Então, é uma forma delas se sentirem especiais, é uma forma delas saberem, a minha mãe sabe o que eu gosto. Isso tudo faz parte de relacionamento, né? E por muito tempo eu tive motorista, eu tive cozinheira, eu tive tudo, mas eu estava perdendo o essencial, que era o relacionamento. Por isso eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia fala lá da mulher da dracma perdida, né? Que essa mulher, o que ela faz? Ela acende a luz e ela começa a varrer a casa dela. Ela começa a olhar para a casa dela, ver as sujeiras e procurar a dracma perdida. O que é a dracma? A dracma é um valor que foi perdido. E quando eu me vi perdendo a minha filha, eu falei, Senhor, onde eu me perdi? Onde eu me perdi? E eu entendi, eu me perdi naquelas horas que eu não levei minhas filhas para a escola. Eu perdi colocando um motorista para levá-las, porque tudo em nome da produtividade que é cobrada da mulher. E você achou que estava ganhando tempo? Eu achei que eu estava ganhando tempo e, na verdade, eu estava perdendo. Eu estava perdendo o principal, que era a minha família, né? Então, essas coisas que vão deixando a gente muito moderna, por exemplo, precisa de uma comida? iFood. Terceirizar. Precisa disso? O filho está com problema na escola? Professor particular, ainda mais se você tiver condições, né? Condições financeiras, você vai tentando resolver tudo com o seu dinheiro, né? E foi isso que eu fiz por um tempo, assim, a vida da maioria das mulheres é assim. Minhas filhas vão me admirar por eu ser desse jeito. Então, acho que é isso, é esse engano da gente... A gente sair desse engano que o mundo quer colocar na gente, que a gente tem que ser poderosa, que a gente tem que ser a mulher, que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que saber lidar com tudo. Sair realmente dessa mentira, porque é uma mentira que vai nos enganando e, ao final, ela cobra muita coisa de nós. Sim. Então, assim, hoje eu achei o equilíbrio, né? O equilíbrio de trabalho. Então, não é tudo que eu digo sim, não é tudo que eu devo participar. Muita gente, quando surgiu o podcast, muita gente, Flávia, você tem que fazer um podcast.
E daí vinha aquela pergunta na minha cabeça, tem por quê? Porque se você parar e olhar para a sua vida e falar assim, não, por que que eu tenho que ser assim? Né? Por que que eu tenho que passar essa imagem? Por que que eu tenho que usar esse tipo de roupa? Né? E você ir questionando, peraí, não, eu não quero entrar nessa onda, agora eu tô aí, né? Indo para os meus 50 anos, tô aí experimentando essa fase nova, né, que não é fácil, de uma menopausa, né, de você viver esses altos e baixos da saúde da mulher, né, não é fácil, até que você entende o melhor método de você repor seus hormônios, eu falo que você conserta uma coisa, daí depois você fala, não, mas espera aí, coloquei hormônio, mas meu cabelo caiu tudo, espera aí, minha pele não tá boa. Mas assim, eu acho tão importante a gente ter esse equilíbrio de, sabe, de não tenho essa pressa, não quero me enquadrar, não quero procedimentos estéticos, ótimo, maravilhoso, gosto, mas assim... Não é prioridade. Não é mais a prioridade me enquadrar nessa mulher moderna que o mundo te coloca para ser. Acho que é isso. Desde sempre, você, para mim, foi símbolo de fé. A sua história com Deus, você está contando a partir do momento que você decidiu cuidar da sua casa, das suas filhas de outra forma. Sim. Mas bem antes, quando eu te conheci, você já transmitia para mim esse relacionamento com Deus. É interessante quando você fala assim, eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus, mas as pessoas que conviviam com você, com certeza, sentiam Deus em você, o Espírito Santo em você. Mas acompanhando toda essa sua transformação, tudo que você falou aqui hoje, eu fico emocionada. Realmente, o Espírito Santo Jesus é bem maior do que a gente imagina. Que quando você busca Ele de verdade, Ele faz uma transformação completa. Saber que você cozinha. A Flávia era de comprar McDonald's, né? Super. As crianças dela, as meninas, a minha vida era prática, proibindo né? As meninas. E você, não, passa ali no McDonald's. E hoje você aí nutrindo. Você está nutrindo a sua família, né? Guiada por Jesus. Com certeza, a sua saúde é outra. Antes eu me preocupava com a saúde do seu coração. Eu vivia falando, Flávia, faz exercício. Flávia, vamos melhorar a alimentação. E eu era essa mulher estressada, né? Eu me lembro. Tinha o estresse, agitação, que eu tinha muita infecção urinária. Isso, lembro disso. Eu tinha muita infecção urinária, mas o que era? Eu queria soltar alguma coisa, mas eu estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo a Flávia. Na verdade, você acha que você é livre, mas você está presa a padrões. É isso que eu não quero mais entrar, nessa prisão de padrões. Então, eu adoecia muito. Eu estava sempre precisando de uma receita de antibiótico, eu estava sempre... E eu falava com o médico e ele falava assim, Flávia, isso é estresse, Flávia, você está cansada. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar isso daqui, é você saber viver as fases bem. Né? Isso que eu estou falando, de envelhecer bem. Eu me lembro que quando eu engravidei, eu não queria tirar tempo para descansar. A gente tem um sono terrível, né? Quando a gente engravida, né? É um sono bom. É um sono assim, que você quer deitar ali, você dorme em qualquer lugar, né? Mas eu não me permitia. Então, assim, eu não me permitia cuidar de mim, eu não me permitia dormir. Eu não me permitia muitas coisas em prol dessa produtividade que as pessoas cobram. Né? E que a gente se cobra, porque mais do que as pessoas é a gente. Então, assim, eu não tinha resguardo, eu estava sempre... Te adoecia. Isso é importante dizer aqui, linkando a cardiologia com a espiritualidade, né? O quanto que a espiritualidade mudou a sua saúde. Exatamente. Porque quando você achava que era próxima de Deus e tinha uma vida sobrecarregada e vivia cansada, nervosa, estressada, ansiosa, você vivia doente. Isso impactava a sua filha que estava doente, a mais velha. Então, e é muito interessante porque, gente, você vai aprender algo assim, não sei se vocês já sabem disso, mas eu aprendi muito. O natural, ele revela muito o sobrenatural. Se você olhar para a sua casa, se você olhar para a organização da sua casa, por exemplo, se for uma casa intacta, você é uma pessoa fria, você é uma pessoa que não gosta de receber,
Você é uma pessoa que às vezes gosta mais de mostrar o que você tem, mas você tem uma casa calorosa, a cozinha vai ter muita louça, vai ter muita coisa. Então, assim, o natural... 3 meninos pequenos, a casa tá sempre com alguma coisa fora do lugar. O natural revela muito o sobrenatural. É muito impressionante isso. Você começa a olhar para as coisas. Tem hora que eu falo assim, por exemplo, essa questão de nutrir, né? Olha só, foi algo que eu mudei e eu nem percebi, na verdade. Eu não mudei pensando assim, eu vou oferecer uma alimentação melhor para a minha família. Deus te direcionou, né? Mas foi algo que foi vindo naturalmente. Por quê? Porque Deus é o caminho da verdade. Então, quando você está numa mentira, né? Nos ultraprocessados, nessa agitação toda, né? E outra, né? São alimentos que inflamam muito, Exatamente. né? Eu não entendia, por exemplo, quando tudo isso surgiu, né, na minha vida, eu não entendia que a inflamação leva à depressão. Eu não sabia dessas coisas. Por isso que eu acho que entra tanto o papel do médico nisso, nessa saúde emocional e espiritual também. Por quê? Porque às vezes você está adoecendo os seus filhos, né? Sem perceber. Eu não tinha noção, por exemplo, sono, né? O sono, ele é o mais importante para as emoções. É onde você processa as suas emoções, onde você se regula emocionalmente, né? Mas você tem uma alimentação ruim, você vai ter um sono ruim, né? Tudo é uma consequência. Então, eu olho assim e eu falo, meu Deus do céu, quantas coisas que a gente não percebe e que a gente vai entrando, né? Vai aceitando, né? Ainda estou no processo. Não, eu falo assim, eu gosto muito de dizer algo também. Não sou perfeita, minha casa não é perfeita, minhas filhas não são perfeitas, tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades, né? Ainda estou em processo, a gente só para o processo quando a gente morre, quando a gente vai embora, né? Então, estou em processo. Não esperem da minha casa perfeição. Tem muita gente que às vezes olha, né, e fala, não, mas não pode ter um problema desse, né? Mas sim, nós todos temos questões emocionais, nós todos temos questões para romper, né? Mas eu acho que o mais importante para conseguir passar por tudo que a gente vai passar, né? Por todas as fases que nossas filhas vão se formar, vão se casar, vão viver a vida, vão ter filhos, né? Então, para todas as fases, a gente tem que estar com essa certeza de estar em paz, de estar bem, né? Linkando isso daí, que a gente quer ver os nossos netos crescerem, se formar, eu falo muito isso no consultório, quando eu falo com as mães, como você quer ver seu neto crescer sem saúde? Então, hoje a gente está aqui discutindo espiritualidade na saúde. Então, faz parte da construção da saúde das nossas pacientes, mães, né? Flávia, está sendo um prazer falar com você. A gente queria continuar aqui mais horas, né? Eu também. Bate-papo bom, né? Você é muito verdadeira, amiga. Que bom. Genuína, que você fala, toca a gente mesmo. Não poderíamos esperar nada diferente. Amém. Quando a Aline falou, chama a Flávia, falei, vou ver se ela vai aceitar, porque hoje a vida dela é Deus que manda. É verdade. Se Deus falar que vai... Não é nem uma vida corrida, né? Porque eu falo assim, não, a Kézia falou, vamos marcar. Eu falei assim, amiga, marca lá o dia que ficar bom pra você. Porque eu não tenho mais aquele, assim, eu falo, realmente, Deus é o dono da minha agenda. E eu não tenho mais aquela sobrecarga que eu me colocava, né? Porque eu é que me colocava nesse lugar. Então... Tô me sentindo lisonjeada. Então, porque bom foi demais. Assim, amiga, e aí, a gente... Na hora que o dia que você quiser. Lógico, mas você tem todos os créditos comigo, minha amiga. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Que você falasse aqui, desse, né, uma frase de impacto, um conselho. Acho que você está na posição de aconselhar mães que querem ter mais saúde física, espiritual, emocional, para cuidar dos seus filhos. Estão pensando numa frase? Ou uma oração. Também, né? Mas assim, o que eu quero deixar como mensagem final? Tudo que você precisa está no secreto com Deus.
Todas as respostas que você procura para a sua vida, para a sua maternidade, para o seu casamento, estão em Jesus. Então, você firmando esse relacionamento com Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. E é aquilo que eu falei durante o podcast inteiro. Não é sobre uma religião, é sobre palavra, né? Eu até trouxe a Bíblia aqui, é sobre estar aliançada com a verdade. Eu falo que a Bíblia, ela é esse manual da verdade, né? Então, diante de tantas mentiras que o mundo te conta, que o mundo te chama, tenha a verdade no seu coração. Eu acho que é isso. E assim, então eu vou ler uma oração aqui do meu livro, que eu acho linda, que é sobre as emoções. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido assim, né? Ah, olha essa parte aqui, ó, que eu coloquei. Deus pode mudar seus lábios. Tem tantas coisas que nos enfraquecem, né? A murmuração, a reclamação, aquela coisa da gente não ser contente com a fase que a gente está vivendo, né? Então tem tantas coisas assim que Deus pode fazer na nossa vida através da palavra dele. Deixa eu pegar aqui alguma oração. Tem a oração no quarto dos filhos, que é uma oração bem forte, assim, que também viralizou. Mas deixa eu ver aqui o que Deus quer trazer aqui de oração. Já achei aqui o lugar. Então, o que toda mãe precisa, né? De espírito de sabedoria e conselho. Daí tem uma oração que fala assim: Senhor, eu declaro que Tu és o grande e santo conselheiro. Eu te adoro porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Olha só, como só da gente falar essas palavras já trazem segurança para a gente, né? Porque a oração, ela não pode ser uma reclamação, ela não pode ser só você contando problemas para Deus. Deus já sabe de todos os seus problemas. Mas a oração tem que ser essa declaração de quem Deus é e de quem você é em Deus. E aí fala assim: eu preciso agora, Senhor, da sabedoria que o Senhor deu a Salomão, da ousadia que o Senhor deu aos amigos de Daniel na fornalha, da coragem de Moisés e Josué quando precisaram conduzir o povo para a terra prometida. Senhor, eu preciso de um coração como o teu nessa hora. Ajuda-me quando procuro saber o que é melhor para fazer com os meus filhos, para compartilhar o seu amor e a sua verdade com eles. Quero que eles te conheçam e amem mais do que eu. Me dá a sabedoria e a coragem de tomar decisões e que eu tenha o carinho necessário para implementar tudo isso na vida da minha família. Senhor, tira de mim todo o espírito de medo, de covardia, que eu seja uma líder dos meus filhos como Jesus foi líder dos discípulos. Senhor, me dá a autoridade necessária para corrigir meus filhos. Eu tomo posse da tua promessa para a vida deles e me coloco em obediência ao Senhor, para que eu consiga conduzi-los para o teu amor. Ajuda-me a extrair o melhor dos meus filhos. Me ajuda a atrair os meus filhos para o caminho que leva ao Senhor, que eu seja uma influenciadora de bons comportamentos que vão trazer bons resultados. Me ajude a inspirar meus filhos e a ser diligente no aprendizado. Sem a tua graça eu não vou conseguir. Então, assim, Amém. São coisas que a gente vai falando para o Senhor, vai pedindo para o Senhor, né? Vai reconhecendo diante de Deus. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor em mim, o Senhor vai me dar sabedoria. Agora me fala, como é que a gente consegue criar filho sem ter Jesus, gente? É impossível, né? E tem gente que está fazendo isso, né? Tem gente que está fazendo isso, mas é muito difícil dar certo, né? É muito difícil, porque com Jesus já é difícil. A gente tem muitos desafios, né? Mas não é impossível a gente fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Flávia, e é isso. Gratidão. Eu que agradeço. Por você ter aceitado esse convite. Quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, nossa, Kessia, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Ela tem que falar de espiritualidade, a gente
tem isso como uma ferramenta, né? Eu e a Cassie, a gente trabalha isso no consultório, a gente trabalha na nossa vida. E exatamente, tem esse nome, elas podem, mas elas podem muito mais em Deus, né? Sim, sim. E elas podem ser curadas e transformadas. Sim. É o livro da Flávia, que quando eu vi esse livro, eu achei assim, o título já me chamou muito, né? Sim. Achei maravilhoso. E eu queria finalizar, assim, com algo que chamou muita atenção. E, assim, até fazendo propaganda do que eu li para ajudar outras mães, outras mulheres, que você escreve muito bem, né? E você, de fato, é uma missionária do Senhor. E, assim, eu tenho certeza que ajuda milhares de mulheres, né? Como vai me ajudar também a partir de agora. Já está me ajudando e tenho certeza que esse foi um propósito divino mesmo. Foi por isso que você aceitou. Você tinha que estar aqui para nos ajudar também. Como pensa a mulher ferida e a mulher curada, né? E aqui você coloca pensamentos sobre si mesma. A mulher ferida. Eu não sou boa o suficiente. Nunca vou ser capaz de superar isso. Quantas vezes, né? A mulher curada em Deus. Sou capaz em Cristo. Deus me fortalece em minhas fraquezas. E pensamentos sobre os desafios. Não consigo lidar com isso. Estou sozinha. Quantas e quantas e quantas vezes que eu, né, me deparei com essa mulher ferida e quantas vezes que eu escuto isso. A mulher curada em Deus, né, de onde vem e que é o único caminho. Deus me ama incondicionalmente. Ele nunca me abandona. Gratidão. Que bom ser usada para abrir os olhos de outras mulheres, né? Eu fico muito feliz e agradeço o convite de vocês, viu? Foi muito gostoso estar aqui. Espero que viralize muitos vídeos. Emocionante, viu? Que bênção. Amém.